Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como a inteligência artificial está deixando todo mundo estúpido. E quando eu digo estúpido é no sentido de baixa capacidade de pensar. E quando eu digo está deixando, não significa necessariamente agora, mas a gente está olhando aí 10, 20, 30 anos no futuro e você vai entender que, tipo assim, isso vai gerar um problema gigantesco, certo? Pois bem, então a inteligência do ser humano, pessoal, ela já vem decaindo faz um tempo. A expectativa de vida, que todo mundo diz que a medicina está fazendo aumentar, a gente já observa na prática, está fazendo a expectativa de vida, na verdade, cair, certo? O que simplesmente acontece, que mantém a expectativa de vida alta, é que muitas crianças deixaram de morrer na infância. Ok, excelente. Mas as pessoas não estão morrendo tão mais velhas quanto era antigamente. Antigamente o pessoal morria bem, bem velho, certo? Pois bem, e eu vi isso em várias gerações, né? Eu vi isso caindo ao longo das gerações. A minha bisavó, ela faleceu com 96, 98 anos. O meu bisavô, que eu conheci também, faleceu com 96. E a minha outra bisavó, pessoal, sou de uma geração que teve três bisavós vivas, percebe? Avô e vó. Pois bem, e a outra morreu com uns 95, 94. Então essa foi a geração dos meus bisavós. Eles já faleceram. Depois veio a geração das minhas avós e avô, certo? Você já vê ali. A minha avó, ela morreu com. Eu acho que eram uns 86, 88 anos. Parece bastante perto de hoje. Mas se você for ver, já foi 10 anos a menos do que na geração anterior, certo? O meu avô, ele morreu com uns 70 e poucos anos, né? E a minha outra avó morreu com uns 70 e poucos anos também. Então você vê assim, tinha uma geração lá que nasceu em 1902, 1903, 1900, viveu, parte dos velhos viveu aí perto dos 100 anos, depois a gente vê a geração seguinte já vivendo 10 anos a menos, e agora tem a geração dos meus pais, né? Então, assim, tios, né? Eu tenho vários tios que já faleceram, meu pai já faleceu, é, vários tios da minha esposa já faleceram jovens, né? Com menos de 60 anos. Então, lógico, ainda tem minha mãe, né, que tem mais 60, obviamente, muito bom, mas o que você vê, mais ou menos, assim, olhando do grosso modo, posso falar pela minha família, pelo menos, é as pessoas vivendo a cada geração um pouco menos, não mais. As revistas sempre mostram, tá vivendo mais, tá vivendo mais. Não é o que eu estou vendo, certo? Na prática, não é o que eu estou vendo. Né? Talvez esteja vivendo mais na média no mundo, considerando a África e tudo mais. Né? Mas a gente já sabe que isso tá caindo. Fora a expectativa de vida tá caindo, embora todo mundo diga que está subindo, a inteligência também está caindo, certo? Está caindo demais. Porque, Afonso, a gente tem uma super tecnologia, quer dizer que a inteligência está aumentando. Não, quer dizer que a tecnologia está aumentando. Quer dizer que algumas poucas pessoas continuam fazendo o que algumas poucas pessoas do passado faziam, ou seja, inovando. Mas a média do povão todo, antigamente tinha uma média de inteligência aqui e agora está aqui, certo? E caindo, certo? O povo de antigamente, você já viu como que as fotos antigas, o povo de antigamente mais simples se vestia? Meu avô, pessoal, era pobre. Ele vestia calça social todos os dias, camisa social todos os dias. Ele trabalhava como pedreiro. E ele se vestia bem todos os dias. Vestia lá o chapeuzinho dele, de senhorzinho e tudo mais, e se vestia bem. Não tinha ninguém que se vestia que nem hoje. Desculpa falar isso, não tinha ninguém com camisa para fora das calças, andando de shorts. Não tinha. Né? Não tô falando que é ruim andar de shorts, tá? Eu ando de shorts. Mas não tinha. O pessoal tinha um nível muito alto. Não só da vestimenta, e as pessoas se vestiam bem, não é porque elas iam no shopping comprar roupa, não. É porque a minha avó costurava, minha bisavó costurava, os antepassados deles costuravam, tinha um pedaço de tecido e eles costuravam. Quantas mulheres sabem costurar nos dias de hoje? Bom, minhas filhas sabem, mas a maioria das pessoas, na média do povão, não costura, certo? As minhas filhas mais novas têm roupas que minhas filhas mais velhas fizeram. Não precisa comprar. Se eu quiser comprar, eu compro também. Eu também compro roupa. Mas eu tenho uma camiseta cinza que eu já usei vários vídeos.
Foi minha filha que fez para mim. Uma camiseta não, desculpa, uma camisa, né? Uma camisa bacana. Foi ela que fez para mim, eu gosto, certo? E é isso. Ou seja, se você for ver a média das pessoas antigamente, todo mundo tinha um jardim, uma horta no quintal. Para plantar uma couve, para plantar uma batata, para plantar alguma coisa. Como é que é hoje a média? A média. Pessoal, antigamente eu digo assim, 50 anos atrás, a maioria das pessoas não ia no mercado para comprar vegetais, essas coisas, elas plantavam. As pessoas iam no mercado para comprar óleo, sal, né, açúcar, café e outras coisinhas assim, especiarias, né? Arroz, né, que é difícil de produzir em alguns lugares do mundo, coisas que estavam em outros lugares, né? Por exemplo, meus avós gostavam de comprar figo, né, que é e aquele figo seco de Portugal, colocava a amêndoa dentro, coisa boa. Bom, mas não importa. O ponto aqui é a inteligência está diminuindo e todo mundo pensa que ela está aumentando. A expectativa de vida está diminuindo e todo mundo pensa que está aumentando, certo? A quantidade de doenças está aumentando e todo mundo pensa que está diminuindo com a ciência. Então, tem alguma coisa esquisita aí. E imagina, se a gente já chegou aqui desse jeito, imagina nos próximos 20 anos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Outro dia eu vi uma moça que era espírita e desistiu de ser espírita. E ela falou assim, porque esse tempo aqui quebrou toda a teoria do espiritismo. Eu até achei estranho. E ela começa falando assim, por quê? No espiritismo acredita que você morre e você vai reencarnar para você evoluir. Depois você vai encarnar e vai evoluir mais. Você vai reencarnar e vai evoluir mais. Ela falou assim, da geração de 2 ou 3 gerações para trás para cá, não teve evolução. A gente está vendo a maioria das pessoas desevoluindo. Quebrou a teoria do espiritismo. Eu não estou dizendo que 500 anos atrás era melhor do que agora. Pelo contrário. Agora, qualquer pessoa aí consegue, por exemplo, se deslocar num ônibus que antigamente nem um rei tinha. A pessoa fala assim, o ônibus é ruim. Realmente é uma porcaria, perto de um carro. Mas perto de uma carroça que um rei usava, o ônibus é uma maravilha, certo? As pessoas não percebem. As pessoas têm um celular na mão, com um monte de informação, beleza, isso é legal pra caramba. Um rei tinha uma biblioteca inteira e não conseguia acessar essa biblioteca, você põe no Google. Então, é legal pra caramba. Então, de 500 anos pra cá, sim, o mundo tá muito melhor. Mas se a gente for ver de, vamos dizer assim, 60, 70 anos atrás pra agora, pessoal... eu nem vou entrar em tantos detalhes, senão eu vou acabar tendo vídeo com problema aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos começar aqui. Então, como a IA está deixando todo mundo aí estúpido. Mas antes de começar o vídeo, poxa, eu já estou 8 minutos falando, nem comecei o vídeo. Deixa eu fazer a divulgação da área de membros. Lembre-se, pessoal, não deixa para a última hora. Você tem lá quantos? 67 cursos. Esse mês vai ter o curso número 68. Esse mês especificamente eu não tenho certeza ainda, eu não gravei o curso, mas o que está quase pronto aqui é sobre autoestima. Eu vou fazer um curso sobre autoestima que está bem encaminhado, certo? Além disso, eu tenho aqui vários livros que eu gosto muito, que eu vou estar fazendo cursos em cima deles, com base na minha experiência, que são livros de venda, de como fazer vendas, porque, pessoal, venda é a alma de qualquer negócio, certo? Você precisa saber vender. E vendedor é uma das profissões mais importantes que tem, porque sem o vendedor não há negócios, ok? Então, assim, você quer abrir um negócio, você vai ter que pensar em venda, então vai ter um curso de venda, ou vários cursos de venda, na verdade, vários. Talvez seja, assim, um assunto inesgotável, porque venda, pessoal, é uma coisa que eu não paro de ler nunca, né? Então, por quê? Porque sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa a gente esquece, né? Então você tem muito a aprender aí, eu também, né? Então sempre estou aprendendo, evoluindo nesse sentido e vou passar para vocês aí o conhecimento que tem em livros somado com a minha experiência em venda, certo? Pois bem, então tem bastante curso aí, você consegue clicar no link abaixo, você só vai comprar quando você clicar aqui, ó, certo? Você vai colocar seus dados de cartão de crédito, essas coisas todas. Eu não estou deixando um link, que nem o pessoal faz, deixa um link e você já entra lá para o seu cartão de crédito. Não, você vai lá, avalia, lê o que tem lá, ó, vê os cursos que tem um monte de curso bacana. Então você vai lá e conheça a plataforma antes
de comprar, ou se você quiser já comprar, clica aqui e pá. Pois bem, dito isso, deixa eu apertar o botão aqui, que seria este, vamos por este. Pronto. Então, no final eu falo um pouquinho mais sobre a área de membros. Então é o seguinte, vamos por partes. Então o MIT constatou um colapso de 47% na atividade e nas conexões cerebrais quando as pessoas escreviam no bate-papo com o chat GPT, em comparação com o grupo que escrevia sem a adição da ferramenta. Pois bem, o que acontece é que o cérebro tem menos carga cognitiva, pois o ChatGPT faz a maior parte do trabalho do cérebro, e por isso o cérebro não precisa ter tanta atividade assim. Se você tem menos carga cognitiva, corre alto risco de você apresentar demência em algum momento. Então pense nisso, como use ou perca. É mais ou menos assim que funciona o cérebro. Quanto mais você usa seu cérebro, menor a chance de desenvolver demência, né? E positivo. Então, quanto mais você usa, melhor para você. E o inverso também é verdade. E novos aprendizados são uma estratégia importante para prevenir doenças como Alzheimer, né? Pessoas que não se envolvem em aprendizado contínuo têm um risco significativo de maior demência. Então, é bom sempre estar aprendendo, todo dia aprendendo uma coisa nova. Quanto mais você envolve os seus neurônios em uma atividade mental, mais fortes eles ficarão. Ótimo, excelente. Com o uso do ChatGPT, a pessoa se envolve menos, ou seja, tem uma resposta fácil sem fazer esforço com o cérebro. E isso é uma preocupação. O que realmente o uso dessa ferramenta vai impactar nas futuras gerações daqui 10, 20, 30 anos? Pode ser terrível, certo? Embora eu acho que a gente já está indo num cenário bastante terrível. Um cenário medonho. Por quê? Porque o fato de a gente não estar convivendo todo mundo em comunidades, certo? Isso já gera um declínio cognitivo. Alguém vai dizer o seguinte, Afonso, mas eu moro na cidade e a cidade é como uma comunidade artificial. Concordo 100%. Só que assim, você não conhece o nome de 100 ou 200 pessoas na cidade, conhece? Tudo bem, fulano? Tudo bem, ciclano? Ô, ciclano, como é que tá fulana? Como é que tá a sua mulher, a fulano de tal? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Você não conhece. Você pensa que tem uma comunidade, certo? Para o nosso cérebro é extremamente confortável, incluindo para o meu cérebro, não estou dizendo que não é, certo? Assim, eu acho legal pra caramba. Cidades, no sentido de que você consegue ir em bons restaurantes, você tem aquela impressão de que você tem pessoas em volta. Embora nenhuma daquelas pessoas vai ajudar você. Elas não querem nem saber que você existe, tá? Elas não estão interessadas em você. Mas, por exemplo, quando você vive em um lugar isolado, que nem eu já vivi durante muitos anos, certo? Você sente a solidão. Você sente. Às vezes era melhor ter os bonecos em volta fazendo de conta que são seus amigos, mas... tipo, como numa cidade, né? Mas você sente um pouco assim. Mas, por outro lado, a realidade é essa aí, né? A gente só finge que a gente não tá sozinho. É isso que tem numa cidade, né? A gente finge que tá feliz, basicamente, né? Então... pessoal, vocês sabem como funciona o mundo do Instagram, todo mundo lá feliz e tudo mais. Eu vi outro dia uma moça que mostrou assim, ela mostrava fotos de pessoas meses antes das pessoas se matarem. Então, mostrava 6 meses antes a foto da pessoa sorrindo e não sei o que, se divertindo. 4 meses antes, pá, se divertindo, feliz, sorrindo. 2 meses antes, feliz, sorrindo, comendo no restaurante com as amigas, não sei o que. E aí no dia, foi lá e, tipo assim, cansou. Cansou. Por quê? Porque não era feliz de fato, certo? Felicidade é uma coisa bem complicada, certo? Não estou dizendo que você não possa ter frustrações. Frustrações é uma coisa normal, certo? Você não precisa ficar infeliz por causa de frustração. Tanto que, quando eu fizer o curso sobre vendas, eu vou explicar isso. Você tem um número de pessoas que você tem que conversar para fazer uma venda. Se é de 10 pessoas, uma vai fazer a compra, você vai ter que ter 9 frustrações no meio do caminho. Isso aí faz parte do jogo, frustrações, né? Você descobrir uma verdade incômoda, por exemplo, uma frustração, né? Eu posso dizer para vocês aqui, de todas as coisas que eu já aprendi, tipo assim, a maior frustração, por incrível que pareça, até alguns anos atrás, minha maior frustração era a ciência. Que continua assim, né? A gente sabe.
declínio da expectativa de vida, declínio da inteligência, aumento de doenças, e a ciência dizendo que tá abafando, né? Então, tipo assim, a gente sabe que não funciona direito assim o negócio. Tudo bem, mas eu acho que a minha maior frustração foi quando eu percebi que as pessoas, elas fazem realmente, não só no passado, mas no presente, elas fazem maldade e elas usam de religião para fazer maldade muitas vezes, certo? E outra coisa que eu percebi, assim, que foi frustrante, foi tudo relacionado à religião. Não que, não me entenda errado, eu acredito na Bíblia, certo? Eu sigo a Torá, gosto do Criador dos céus e da terra, amo, assim, mais do que tudo, e rezo para o Criador todos os dias, agradeço todos os dias, eu rezo para agradecer, eu não rezo para pedir. O Criador já me abençoou demais, às vezes eu peço também, tudo bem. Mas eu rezo para agradecer, agradecer por ter acordado, agradecer por estar bem, agradecer por estar respirando bem, agradecer por estar andando bem, por estar forte, por meus filhos estarem bem, tudo isso aí, certo? Então assim, tenho uma fé gigantesca, acredito que as leis bíblicas estão todas válidas e tudo mais, mas eu não acredito em nenhuma liderança religiosa de nenhuma religião. Zero bola, ok? Se a pessoa quer ter uma autoridade, não use a religião. Vai fazer uma engenharia, vai abrir uma empresa, vai criar emprego, entendeu? É isso. Eu penso assim, eu penso que quem tem autoridade sempre são os pais de cada família. Ponto. Os patriarcas de cada família. Mas nada além disso, certo? Se sujeitar a uma falsa liderança, não recomendo a ninguém, porque você vai se frustrar. Saiba disso. E não importa a religião. Você pode procurar qualquer uma das 3 principais religiões monoteístas, que são ótimas e tem coisas ótimas dentro delas, mas quando vai falar de liderança, tipo assim, muito cuidado, certo? Eu já ouvi coisas demais de padres, pastores, rabinos e sheiks. Já ouvi coisa demais. Já ouvi relatos demais. Tipo assim, cada um cuida da sua família. E cada família tem que saber uma coisa. O pai é a melhor pessoa para estar cuidando daquela família. Eu tô falando pai de verdade, certo? Não tô falando assim, uma pessoa que tem vários problemas aí, não sei. Vocês sabem que os casamentos têm problemas nos dias de hoje, né? Mas um pai de verdade que segue o Criador e tudo mais, essa pessoa é a melhor pessoa que você pode confiar. Ponto. O seu pai ou o seu avô ou alguém de uma linhagem patriarcal da sua família, ok? Pois bem. Ah, Afonso, mas a pessoa vai dizer assim, Afonso, eu não tenho isso. Se você não tem, você vai ter que começar isso. Começa do zero. Fazer o quê? Se você não tem uma linhagem específica, começa do zero. Começa ali. Se você não tem ninguém, você é o homem, você é o primeiro cabeça e vai agora, né, criando os próximos. E a mulher casa com o homem e pronto, vai criando o primeiro cabeça ali, ajuda a criar o primeiro cabeça e pá, é isso aí. Depois tem o segundo, o terceiro, vai começar de novo, né? Mas é isso. Isso é uma frustração. Mas o ponto é, a gente tem que lidar com essas frustrações. Isso é bom, tá? Não tô. Tenta entender uma coisa. Eu reclamar de alguma coisa não significa que aquilo é ruim. Significa que aquilo não é adequado, certo? E essa frustração é uma coisa boa pro cérebro. E é por isso que quando você tem grupos grandes, a frustração de lidar com as pessoas, tentar corrigir problemas e tudo mais, faz com que você seja mais inteligente. É lidar com frustração. Agora, vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só o que acontece. Se você está com um parceiro perfeito, ou seja, um robô, basicamente, certo? É perfeito. Tudo que você fala é perfeito, não tem briga nenhuma, não tem discussão nenhuma, não tem nenhuma frustraçãozinha aqui e ali, não tem nada. Tá tudo perfeitinho. Você comprou um robô de inteligência artificial, perfeito, certo? Se você é homem, você comprou a princesinha perfeita, se você é mulher, você comprou lá o robô perfeito, né? E tudo mais. Beleza. Esse robô perfeito nunca fica irritado ou irritada. E você nunca precisa mudar ou melhorar o seu comportamento porque o robô aceita tudo, né? Então você não precisa melhorar o seu comportamento para ter um relacionamento melhor. Isso provavelmente não faz bem para o seu cérebro, certo? Distúrbios, problemas, frustrações, certo? Tudo isso ajuda a nossa máquina aqui dentro.
o cérebro, ok? Pois bem, dito isso, a maneira como o cérebro amadurece é através de lutas, certo? Discursos, lutas. É uma coisa que as pessoas, elas basicamente não entendem, né? Muitas pessoas, vocês veem por aí, o Charlie Kirk morreu, eu assisti vários vídeos dele depois, né? Eu não conhecia bem ele, mas assisti agora vários vídeos. E, meu, o cara só fala coisa boa. Aí as pessoas falam assim, não, o cara era racista. Não tem nenhuma indicação de nenhum vídeo de que o cara falou qualquer coisa nesse tom. Pelo contrário, ele falava que todo mundo era igual, que todo mundo veio lá de Adão e Eva e companhia. Não falou nada, nunca. As pessoas mentem, certo? Então, assim, mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. Eu vi um professor de uma universidade falando com os alunos, olha, você não pode ficar feliz quando um cara morre num debate, entendeu? Né? E os alunos falaram assim, não, mas o cara tinha umas visões muito polêmicas. E o professor de debate, ele falou o seguinte, mas a provocação é que estimula o debate, certo? Tem coisas, por exemplo, que eu falo, que não é porque eu não falo necessariamente porque aquilo é uma verdade absoluta. A Bíblia mas é uma coisa científica. Não tem como você saber eventualmente alguma coisa, mas a provocação, ela estimula você a aprender, certo? Ela estimula você a aprender. Ela gera curiosidade, a provocação. Às vezes você tem que provocar uma coisa. Vocês já assistiram aquele filme Matrix? O Neo, ele vai numa senhora, que era o oráculo, né? E aí tinha o Neo e a Trinity, né? Então os dois vão, cada um ouve só o que tem que ouvir, né? E aí ela vira para ele e diz assim, que ele não era o escolhido, né? Mas ela fala para a mulher que se apaixona por ele que ela ia se apaixonar pelo escolhido, né? Mas tudo bem, eles não sabiam disso. E ele falou assim que ela falou que ele não era o escolhido e tudo mais. Tá bom. Aí o cara que tá com ele diz assim: eu não quero saber o que ela te falou, porque o que ela te fala não é necessariamente o ponto principal. É o que você tem que ouvir para chegar no ponto principal. Ou seja, é uma provocação. Eventualmente é uma provocação, certo? Então, para você estimular o debate, que é bom para o cérebro, você muitas vezes tem que ser provocativo. Não quer dizer que você tá tirando sarro com outra pessoa, né? Às vezes, quando alguém vem aqui me encher o saco, aí eu tiro o sarro, não tem jeito. Porque, tipo assim, 1-1, né? Mas o ponto é assim, a gente precisa de algumas provocações. Não tem problema nenhum a provocação. Se o que você acredita é uma verdade, por que você vai ficar bravinho com a provocação? Não é verdade? Agora, se você tem dúvida, se o telhado é de vidro, você fica nervosinho, não é verdade? Pois bem. Então, assim, a gente tem que saber lidar com essas frustrações todas e isso é bom, isso é positivo. Então, olha só, quer dizer, olha aqui, ó, a maneira como o cérebro amadurece é através de lutas, acabamos de falar sobre isso. Primeiro você tem que aprender com seus erros, certo? Eu erro, você erra, todos erramos. O cérebro foi projetado para isso, para aprender com os erros. É isso que o nosso cérebro é realmente bom, aprender com os erros. E com os acertos também, né? Quer dizer, em ser capaz de se adaptar e se ajustar a novas situações. Ótimo, excelente. Mas essa capacidade, ela está muito vinculada, inclusive, a contatos humanos, né? Que as pessoas já não têm mais. Né? Pois bem. E é meio triste isso, tá? É meio triste. Mas continuando aqui. A propósito, é isso que a inteligência artificial é. Uma inteligência artificial geral é a adaptabilidade a diferentes contextos, lugares e culturas. Então, a inteligência artificial no ChatGPT está removendo a luta. Está removendo a luta de ter que pensar criticamente, de raciocinar criticamente. É isso que está acontecendo. Agora, temos então a inteligência artificial dos relacionamentos, como a N. Né? A N está aí e outras tantas. Imagine um garoto de 12 anos que se sente sozinho e consegue se aproximar da N, que é uma inteligência artificial, ela não é uma pessoa de verdade, certo? Isso é uma coisa, deixa eu até fazer um pequeno ponto aqui, uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. O cérebro, ele entende a realidade através dos nossos sentidos, não através da lógica. Você entende isso? Através dos sentidos. Quais são os sentidos? Vamos falar aqui dos principais, assim, de cara. O que a gente vê, certo? O que a gente ouve, ok?
Você vai lá assistir um filme com monstros e os cambal, certo? Guerras e os cambal, beleza. Você entende que para o seu cérebro aquilo ali vai gerar estresse? Porque para o seu cérebro aquilo é real. Você está vendo imagens, você está ouvindo, e tipo assim, o seu cérebro vai processar aquilo como real. É por isso que a televisão fala tanta merda e as pessoas acreditam. Vai lá o cara fala assim, fulano não concorda com tal coisa, então é um fascista. Aí o imbecil acredita. Por quê? Porque ele tá ouvindo. Tá vendo o cara falando e pensa que é verdade, entendeu? Né? Por sorte, hoje a gente tem a internet. A internet vai ter vários pontos de vista. Vai ter o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, o do Ciclano, do Beltrano, milhões de pontos de vista. Aí você pode juntar e ver o que é útil para você ou não. Quer dizer, você não precisa concordar comigo em tudo, por favor, certo? E vice-versa também é verdade. Eu posso não concordar com você em alguma coisa. Fato, certo? Pois bem, então continuando aqui. Não tem nada de errado nisso. Então vamos supor, o garoto vai lá e se encontra com a Anne numa mensagem de texto. Ele vai ficar muito distraído, com base no que acontece no cérebro nessa idade. Vai gerar excitação e disparar dopamina, e o córtex pré-frontal não está nem perto de estar totalmente desenvolvido. A dopamina sobe de repente, então o menino está passando horas com a Anne e não fazendo as coisas que realmente ajudam a desenvolver o cérebro dele, certo? Como você se sente quando ouve isso e pensa em crianças tendo acesso a isso? Bom, eu penso que é assustador. Haverá uma geração de pessoas formando relacionamentos com as suas inteligências artificiais. E eu não sei se você sabe sobre o desenvolvimento cerebral, como o cérebro funciona, mas isso é um problema. Eu diria que há uma parte do cérebro que não entende completamente que não há uma pessoa ali. Né? Tem até casos extremos de pessoas que se mataram. E aqui é um ponto que eu vou levantar, que é uma reclamação que eu sempre faço. As pessoas, elas sempre falam, é só um filme. Não é só um filme, tá? Eu não tô dizendo que eu não assisto filme, que eu não gosto de assistir filme, certo? Eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir o YouTube, né? Eu gosto de assistir um canal muito legal de comida, né? Até porque eu faço jejum, e aí você vê aquelas comidas, você já começa a pensar no dia seguinte, etc, tal, as comidas gostosas, né? Inclusive o Jamie Oliver, né? Acho que é Jamie Oliver. Ele tem um canal na televisão que é só ele fazendo comida, né? E ele fez uma vez um feijão, era um feijão branco com uma linguiça, no caso dele era de porco, né? No meu caso a minha esposa fez com linguiça bovina, com tudo bovino, tudo bem. Mas ele fez um feijão que eu olhei assim e falei assim, nossa, parece bom, né? No dia seguinte, minha esposa fez o mesmo feijão para mim, tá uma delícia, né? E tem outros pratos que eu olho e falo assim, que gororoba. Então, do Jamie Oliver, né? Então, a gente pode aproveitar alguma coisa ou não, mas eu assisto eventualmente televisão, tá? No caso, o YouTube. Eu pego a televisão grande e coloco alguma coisa no YouTube, né? Eu gosto de assistir às vezes de noite e tal, para relaxar um pouco. Antes de dormir, assim, dar um sono. Trato Feito, outro programa que eu gosto. Os caras comprando coisa antiga lá, eu falo assim, não, mas isso aqui não vai nem $10. O cara vai lá, pô, isso aqui vai $100 mil. Tem outras coisas que eu olho e falo, puxa, que legal, isso aqui valia uns $1.000. O cara vai lá, chama algum especialista em livros, isso aqui vale $50. Então, assim, é legal, sabe, ver essas contradições, assim. Mas tudo bem, voltando. Então, mas o nosso cérebro muitas vezes prega peças e ele entende coisas erradas muitas vezes também. Isso pode acontecer. E no caso aí, já tem casos aí de pessoas que se mataram. Inclusive um homem, teve uma criança que se matou por causa disso, e teve um homem casado que estava tendo um relacionamento extra com uma inteligência artificial e acabou se matando também. Então assim, traz problemas tudo isso. Pois bem. E sim, cada vez mais as pessoas vão ficar mais burras, como todo mundo consegue perceber, não é novidade para ninguém. Bom, a melhor maneira de garantir a saúde do seu cérebro é se dedicar a aprender algo novo e depois voltar no dia seguinte e praticar aquilo que você aprendeu. Né? Ou melhor ainda, volta na semana seguinte e ensaia ou pratica aquilo que você aprendeu. Esse espaçamento entre aprender e praticar, né, é algo que ajuda o cérebro a solidificar as memórias. Né?
é chamado de efeito de espaçamento, é um tipo de exercício para o seu cérebro aprender algo e ter aquilo como uma memória de longo prazo. Então, assim, é interessante pra caramba. Agora, o que a gente tá vendo, pessoal? A gente tá vendo as pessoas cada vez mais estúpidas, a gente tá vendo as pessoas não conseguem mais dialogar. Eu acho que essa polarização que acontece nos dias de hoje não é só por causa da internet, que as pessoas falam, certo? A internet com certeza ajudou, mas não é só isso. Eu penso que essa polarização é a sociedade que já perdeu a capacidade do diálogo. É uma sociedade, não porque perdeu porque alguém tá falando um absurdo, é porque ficou burra o suficiente para não conseguir mais dialogar, virou estúpida, certo? É uma sociedade que ficou estúpida ao longo do tempo, certo? Por falta de ter famílias grandes, estruturadas, organizadas, né? Tipo, as pessoas pensam o seguinte, vou me divorciar e não vai dar nada com as crianças. Não vai dar nada, vou falar uma coisa para você, se você precisar se divorciar, tipo assim, paciência. Mas assim, não dá nada para as crianças se a criança tiver mais do que 12 anos. Ponto. Não dá nada naquelas, mas 12 anos é tranquilo. Agora, abaixo de 12 anos, você tem um desafio gigante pela frente aí. Vai dar merda. Pois bem, então assim, mas continuando aqui, né, eu não queria falar sobre isso, mas o ponto por exemplo, a questão de comunidades, né? Eu não tô falando de comunidade bíblica nem nada, tô falando de pessoas que têm algum relacionamento, certo? Por exemplo, relacionamento de conversar. Eu tenho vizinhos. Eu gosto de conversar com meus vizinhos, certo? Eu gosto. É um prazer conversar com meus vizinhos. É um mais maluco que o outro. Eu não sei qual dos três. Tem um outro vizinho que eu quase não converso, mas entre eu e meus dois vizinhos preferidos, eu não sei quem é mais maluco, certo? Às vezes eu acho que sou eu, mas a minha esposa acha que não sou eu, que os outros são mais malucos que eu, então assim, eles são pirados. Mas eu gosto deles porque eles são justamente pirados, né? Eles compram umas bugiganga, né, umas coisas assim que não faz o menor sentido, mas bom, não importa, certo? E comidas esquisitas também, mas não importa também, né? Mas culturas diferentes também, né? Mas também não importa. É legal assim conversar com pessoas. Mas nos dias de hoje, como as pessoas elas perderam essa capacidade, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que basicamente quem vai ficar com essa capacidade no futuro, infelizmente, vão ser empresários. Porque o empresário tem funcionário, tem cliente, tem pessoas para conversar, tem paciência para dialogar e tudo mais. Agora, outras pessoas não. Professor, desculpa, tá? Professor também não rola, tá? Professor não é uma coisa que treina muito o cérebro, não. Ao contrário do que as pessoas pensam. Por quê? Muito simples. Porque o professor está numa posição de uma autoridade meio que absoluta e não tem discussão com o professor. Eu, como empresário, como chefe, o cliente pode falar uma coisa e falar assim, ok, vamos fazer do seu jeito. Às vezes um funcionário fala o seguinte, Afonso, você tá errado, tem que fazer tal jeito. Eu falo, ok, você dele, faço do outro jeito. Mas uma autoridade, não tem toda essa capacidade, não, porque a maioria das autoridades até recebem problemas interessantes para resolver, mas essa questão de sabe, uma hora você fica firme, outra hora você cede. Uma hora você fica firme, uma hora você cede. Isso aí que as pessoas deveriam ter, isso é perdido aí com falsas autoridades, certo? Um pai, por exemplo, eu como pai, eu sou uma autoridade. Às vezes meus filhos falam o seguinte, pai, você tá errado nisso. Eu olho e falo assim, por quê? Eles falam, por tal motivo. Certo? Eu tive uma surpresa uma vez. Que foi uma conversa assim, que era um shabat e tinha que fazer uma coisa bem específica. Só que eu falei o seguinte, eu não vou poder fazer hoje porque é trabalho. E eu não vou fazer isso. Né? Então não vou fazer. Aí o meu filho chegou para mim, na verdade minha filha, desculpa. Ela chegou para mim, pegou a Torá e falou o seguinte, olha, se isso que você não está fazendo agora acarretar a morte do nosso vizinho, eu vou falar, foi uma vaca meio violenta assim que escapou e eu falei, deixa a vaca por aí, eu não vou querer ficar correndo atrás da vaca, vai dar um puta trabalho, eu vou descansar no Shabat. E a minha filha falou assim, se acontecer de ela passar na estrada ou qualquer coisa e ver um carro e bater ali e uma pessoa perder a vida, aqui de quem que é a culpa? Ela falou, olha, tem coisa que a gente tem que pensar, né? Eu falei, ok, eu acho que você tá certo. Certo? Ou seja, eu tenho uma razoabilidade.
porque eu sou uma liderança verdadeira, eu quero o melhor para todo mundo. A liderança falsa que é o melhor para si próprio, certo? Como as lideranças religiosas na maioria das vezes, né? E como as falsas lideranças nas escolas e como as falsas lideranças na política, né? Elas querem coisas para elas mesmas só. Né? E o professor é aquela coisa, vai tentar debater com um professor. Está ferradíssimo. Outro dia eu vi uma reportagem, pessoal. Pera um pouquinho, já vou falar sobre isso, mas deixa eu fazer a divulgação da área de membros antes de continuar. Cadê aqui? Me lembra, é sobre uma escola. Pronto, é isso. Vamos lá. Pessoal, divulgação da área de membros. Ó, link abaixo, aproveita, só vai até o dia 30 de setembro, tá custando $13,90 e depois vai aumentar em dezembro, vai custar 14 ou 15 ou 16,90 ou 17,90, não tenho certeza. Só tá aumentando, sempre aumenta. Cada vez que eu abro a área de membros, o preço tá maior. Vai lá, aproveita. Tem um monte de gente que já assistiu os cursos, gostam dos cursos e tudo mais, certo? Sempre tem um comentário de alguém aí elogiando a área de membros. Vai lá, aproveita. Custa $13,90 por mês, você cancela a hora que você quiser, sem dificuldade. Então, é isso. Lembre-se, link abaixo. Eu posso falar dos cursos também. Deixa eu falar rapidinho aqui, eu não vou lembrar não, desculpa, eu não vou esquecer de falar do caso da escola aí, especificamente. Uma escola bem famosa de São Paulo aí, R$12 mil de mensalidade, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu daqui a pouco. Mas vamos lá. Olha só, tem um monte de curso bacana. A afiação de lâminas é um curso bacana pra caramba, certo? Se o seu marido não tá afiando suas facas, elas estão tudo parecendo uma madeira batendo na carne, dá uma chamada nele aí para fazer um curso de afiação de lâminas. Antepassos mediterrâneos, aprenda a criar curso online, aprenda a vencer a timidez, né? Avaliação profissional com indicador de Myers-Briggs e muitas outras tantas coisas aqui. Batalha espiritual, facas, casamento bíblico nível 1, 2 e 3. Esse curso, casamento bíblico nível 3, para quem já assistiu esse curso aqui, saiba de uma coisa. O que é explicado aí foi removido, né, da nossa cultura, foi removido, sabe por quê? Porque falsas lideranças, certo? Sabiam que um patriarca, vamos dizer assim, empoderado na linguagem moderna, e você sabe o que quer dizer para quem assistiu o curso Casamento Bíblico Nível 3, o patriarca empoderado tem mais autoridade do que qualquer liderança fake, religiosa. Então, tipo assim, para cortar qualquer possibilidade de alguém ter mais autoridade do que o cara no caixote mais alto que fica lá na frente, então, tipo assim, tesouraram isso da nossa cultura. Mas tudo bem. Continuando aqui, criando filhos fortes, ó, faca de arte, tem um monte de curso legal. Vai lá, aproveita. Deixa eu passar isso aqui para cima rapidamente e vamos voltar aqui ao assunto. Então deixa eu tirar aqui. Não vou tirar não, deixa aí e eu vou falando sobre o assunto. É o seguinte, teve uma escola em São Paulo, não vou falar o nome da escola, que convidou lá uma moça, certo? Alguma coisa Tabajara, alguma coisa assim, não lembro exatamente o nome da moça. Mas era uma moça que já discursou na ONU, uma pessoa importante, relevante, para todo mundo de esquerda. Pois bem. E aí o que acontece? De extrema esquerda, tá? E a moça foi lá e ela ia falar sobre desigualdade de gênero. Tipo assim, numa escola particular de R$12 mil por mês, sinceramente, eu acho absurdo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ó, pessoal, meus filhos já estudaram. Na verdade, meus filhos, eles sempre estudaram em escola particular, ok? Até ir fazer homeschool e pronto. Mas, uma coisa que eu percebi nas escolas particulares é que eu ficava pé da vida. Meus filhos mudaram de escola particular várias vezes, porque eu ficava inconformado com tudo que eu via, certo? Tipo assim, escola particular ensinando através do método Paulo Freire. Tipo assim, a criança não aprenderia direito, começa a ter dificuldade. Outro exemplo, pô, uma escola tipo assim, super cara que meus filhos estudaram, super cara. Os caras falavam assim, vai sair da escola aprendendo a falar alemão, não sei o que, etc, tal. Super cara. Quando tinha a lista assim do último ano, parabéns à turma tal por ter entrado nessas faculdades. Só tinha faculdade bunda. Eu olhava assim e falei assim, meu, eu estudei em uma escola particular, eu estudei em uma escola pública, né? E a maioria dos meus amigos entraram na USP, entraram na Unicamp, teve alguns que entraram no ITA, escola pública. Aí eu olhava lá a lista da escola particular, cara, falava assim, tem alguma coisa bem errada, que falava pra minha mulher, falava assim, alguma coisa bem errada. Esses caras vão lá,
Os pais pagam uma fortuna e depois o cara vai entrar nessas faculdades, tipo assim, essas marca diabo aí, pô, você tá de brincadeira, meu. Né? Então, assim, minha conclusão, se eu fosse obrigado a colocar meus filhos numa escola, eu tentaria colocar numa escola pública razoável. Porque essas escolas particulares nos dias de hoje, ó, 12 mil reais para ir chamar alguém de fora para falar sobre desigualdade de gênero, meu amigo. Tudo bem, aí tudo bem, a mulher chegou lá para falar sobre desigualdade de gênero, mas resolveu falar sobre... Não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa, que era falar sobre desapropriar propriedades privadas para redistribuir a terra. Não, esses agricultores são maus, aquela coisa toda. O cara vai lá, compra a terra, os caras querem desapropriar a propriedade privada. Vai vendo. Aí só que tinha um aluno lá que o pai era agricultor, era do agronegócio. E aí o aluno levanta e fala, não, pera um pouquinho, você tá falando uns absurdos, entendeu? As pessoas têm que respeitar a propriedade privada, o que você está falando é roubo, entendeu? E o agronegócio no Brasil é uma das coisas mais importantes aí para a economia brasileira e tudo mais. E o cara falou essas coisas, falou básico, nada absurdo. Aí o professor que convidou a moça vai lá e falou o seguinte, eu sou PhD em antropologia com especialização em Harvard. Quem é você, menino aí? Você tem diploma para falar que tá errado as coisas? Não. Essa moça aqui foi convidada para a ONU e não sei o que, etc. Tal. Você é um Zé Ninguém, etc. Tal. Como é que você pode chamar alguém de Zé Ninguém se o menino está estudando na escola? É só questão de idade, certo? Se você for falar uma pessoa na rua, o cara já tem 50 anos e, tipo assim, tem primeira série, talvez você possa falar isso, mas você vai falar isso para um menino, né? Esse é o professor, né, do menino, beleza. Aí o professor falou, porque eu sou especialista em Harvard. Aí nisso, saiu várias matérias, os caras foram procurar, ligaram lá para Harvard, mandaram e-mail, perguntaram, o cara é formado aí em Harvard? Harvard falou, não, a gente nem sabe quem é o fulano. Basicamente, a única coisa que a gente tem aqui é que ele fez uma inscrição num curso online de algumas horas que ele pagou tantos dólares e assistiu aí no Brasil. O cara... Tipo assim... E agora, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. Pessoal, desculpa falar, minha opinião, tá? É minha visão, é meu entendimento, tá? Falar que tem doutorado em antropologia, sociologia e bundologia, pra mim é a mesma coisa. Nada. Desculpa falar, de novo, deixa eu falar uma coisa importante pra todo mundo. Desculpa. Eu ainda não ofender, mas deixa eu falar uma coisa pra todo mundo. Olha, filosofia, tá? Filosofia. Muitas pessoas falavam o seguinte, o Olavo de Carvalho não fez um curso superior de filosofia e ninguém na filosofia aceita ele. Desculpa, meu ponto de vista, de exatas, ok? Geofísico. Deixa eu falar uma coisa. Para mim, curso de filosofia não deveria ser considerado um curso de nível superior. Ponto. Certo? Porque você consegue ler sozinho, você não precisa de um professor, você não precisa de um instrutor. Você consegue pegar lá e ler. E, diferente de engenharia, geofísica, geologia, geografia física, geografia social, tipo assim, complicado, mas geografia física ou algumas coisas que assim, você precisa de alguém falar, ó, senta aqui, vamos pegar o computador, vamos fazer um software junto, vamos desenvolver uma coisa junto, vamos fazer uma conta junto, você precisa disso. Vamos pegar um equipamento aqui, agora você vai usar esse equipamento de 500 mil reais. Tipo assim, você não tem como fazer isso pela internet. Agora, filosofia, desculpa falar, mas eu penso que um curso técnico é mais que o suficiente para aprender filosofia, desculpa. Meu ponto de vista, filósofo, no meu ponto de vista, nível técnico para mim. Desculpa, tá? Por exemplo, pedagogia. Pessoal, antigamente o pessoal fazia curso técnico de pedagogia, ensinava a ler, tudo legal. Desculpa, mas, né? Hoje em dia tem curso superior, mas tem coisa que faz sentido. Por exemplo, curso superior, medicina. Pô, medicina é um curso top. Certo? Eu tenho problema aí com médico, não gosto de muitas coisas que os caras falam, mas é um curso que para você aprender a fazer o que eles fazem precisa de muitos anos, né? E eu estou 44 minutos falando aqui. Mas, bom, não importa. O ponto aqui é isso. O professor chega lá, o que ele fala? Ele mete o carimbo de autoridade, teve discussão? Não teve discussão, só teve humilhação. Pega o jovem e humilha. Então, por isso que eu digo assim, ser professor não é uma coisa que desenvolva muito, não desenvolve muito o cérebro, como você ter uma comunidade, certo? Ou como você ser empresário. Porque o empresário tem que lidar com diferenças. O empresário não vai virar para alguém e falar assim, eu sou o dono do negócio aqui, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Você não vai fazer isso, certo?
Você não vai virar para o seu cliente e falar uma coisa dessa. Você não vai falar isso para o seu fornecedor. Você não vai falar isso para o seu funcionário. Você vai ter que lidar com as diferenças. Professor, não tenho certeza, tá? Tô falando, não, desculpa. Eu também, de certa forma, já fui professor na Universidade de São Paulo, né? De certa forma, não, fui professor autárquico, né? Contratado, tudo direitinho, com concurso, durante 2 anos e pouco. E hoje eu me considero ainda professor porque eu dou aula para empresas, né? O pessoal me pede, às vezes, alguma aula sobre risco sísmico, alguma coisa, eu vou dar aula para a empresa que cobra uma grana, né? Mas eu sei disso, eu sei que quando eu tô falando, tipo assim, ninguém retruca. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém levanta a mão quase, é muito raro, né? Aí quando vai lá, levanta a mão, o cara vai lá e tenta humilhar a pessoa, não faz sentido, percebe? Então é isso. Mas sim, a gente tá numa decrescente de inteligência. Você viu outro dia, desculpa falar isso, mas outro dia tinha um cara, o cara falava que era professor em São Paulo ainda, hein? Não era num estado qualquer. São Paulo. Eu tô dizendo São Paulo porque é o principal estado. Muitas pessoas estão ali, tem muitas universidades boas. Então, assim, deveria ser bom. O cara passou para dar aula para criança. O cara, na parte de física, o cara tirou nota 1,7. Tipo assim, 1,7. De 0 a 10, o cara tirou 1,7. Sabe o que significa 1,7? Vou contar para vocês. Se era múltipla escolha, e em geral certo? E tinha 5 alternativas, ele deveria tirar. Se ele chutasse todas as alternativas, chutasse, aleatoriamente, ele ia tirar nota 2. Se tivesse 4 alternativas no concurso, ele tirava a nota 2,5. O cara conseguiu tirar a nota 1,7. O cara é mais imbecil do que a aleatoriedade. Tipo assim, do que um processo aleatório. Se tivesse jogado dados durante a prova, ele era mais inteligente do que o que ele colocou. Tipo assim, o cara tá ensinando criança, pô. Aí o cara vai chegar lá e vai falar assim, o jovem fala assim, professor, eu acho que tem alguma coisa errada. O cara levanta e fala assim, eu tenho um diploma do... sei lá o quê. Tipo assim... Vamos finalizar aqui, pessoal. Vamos finalizar aqui. Ó, aliás, lembre-se, área de membros de curso, hein? Link abaixo. São 67 cursos. Se você for ver os cursos aqui, tem o preço de cada curso. Por exemplo, esse aqui, ó, em cima, tá aqui, $360, certo? Você não paga $360, você paga $13,90 e você consegue assistir esse e qualquer outro curso. Se você somar, pegar a calculadora e somar o valor de todos os cursos da área de membros, certo? Neste momento aqui, tem $11.385 de curso, certo? No final do mês vai ter um curso extra. Então vai aumentar isso aí, sempre tá aumentando. E você consegue assistir qualquer curso ou todos os cursos que você quiser durante o mês que você está pagando, porque só vale durante um mês, $13,90. Você entrou agora, em dezembro vai aumentar o preço, certo? Para quem entrou em dezembro, para você não aumenta. Continua $13,90. Quando tiver lá no futuro custando $44,90, você vai estar pagando $13,90, certo? Se você entrar agora e permanecer até lá. Então é isso. Vai lá, aproveita, se inscreve lá. Tem muito curso bacana. Tem curso sobre parasitas, tem curso sobre ervas medicinais, tem curso sobre chás, tem curso sobre kombucha, tem curso sobre kefir, tem curso sobre bitkivas, que é o tônico da beterraba fermentada, que é um tônico russo. Tem curso sobre destruição cultural, parte 1, 2, 3, né? Tem um monte de curso bacana. Então vai lá, se inscreva, ó, link abaixo. Mas por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. E, se eu não me engano, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar colocando esse vídeo, provavelmente, eu estou colocando em sequência, então provavelmente ele vai estar saindo no dia do Yom Teruah, certo? Então, se você assistiu no dia do Yom Teruah, deixa para comprar depois, ok? Se você assistiu no dia do Yom Teruah. Se você assiste, compra o curso depois, tá? O Yom Teruah é no dia 22 à noite até o dia 22 à tarde, desculpa, até o dia 23 à tarde, tá bom? Depois disso, você não tem mais problema, mas depois, 10 dias depois, vem o Yom Kippur, né? Que, se eu não me engano, bom, eu já dei as datas para vocês aí no outro vídeo, então eu não vou aqui correr o risco de errar, tá bom? Mas é isso, ó. Link abaixo, não se esqueça, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.